Dois, There we go. Good evening, everybody. It's very good to be here. My name is Luis Maya, and you are participating in the Behavioral Economics of Global Affairs, which would be better saying the behavioral economics of global issues, right? When we say global affairs, it sounds like diplomacy or something like that. We're talking about like I don't know, ambassador, I don't know, things like this. Uh, Global issues, well, we have to deal with global warming, we have to deal with discrimination, we also have to deal with hunger, the big problem of water. We have like a limited source of water, drinking water, and we are wasting them like there's no tomorrow. So all of those are global issues. We are going to have to discuss them carefully. But at this point, we are still building up some of the tools that we're going to use to discuss those issues, right? Então, pessoal, até aqui no nosso curso, a gente está construindo aquela caixinha de ferramentas, the toolbox, que depois a gente vai usar para discutir essas grandes questões globais, a questão da água, a questão da discriminação, a questão do envelhecimento das sociedades, a questão do preconceito. So, we're going to discuss all of those in our the second half of this class, okay? At this point, we are still building up the toolbox, and then we're going to use it, all right? But let me just remind you of something that I've been saying all over the class, okay? All over those classes. First, we are studying individual behavior. We're studying how people make decisions, how people make mistakes, and how we can try and help them making better choices, right? This is the topic of the last class. I'm going to bring back some of those issues just to remind some of you of what was going on. Mas então até aqui a gente está falando bastante de comportamento individual. O que leva as pessoas a tomarem decisões assim ou assado e como que a gente pode ajudar uma pessoa individualmente a tomar melhores decisões, right? Next, we are going to be talking about group decisions and group behavior. So we're going to very quickly discuss how people behave when they feel like a part of an organization. So how people behave when they are in a company, they are workers in a company, or how they behave when they are a part of a team, maybe a sports team or something like that. Yeah, so we're going to discuss very briefly group behavior. And finally, we're going to get to social behavior, how communities tend to develop or maybe establish some sort of pattern of behavior. Okay, so we're going to be talking about social behavior later. And with those, we're going to be with those discussions, we're going to be ready to talk about global warming, to talk about discrimination, to talk about all those global issues, okay? Então, pessoal, para quem ainda não entendeu, é assim, a gente está construindo um conhecimento, né, uma caixinha de ferramentas sobre comportamento individual, vai passar rapidamente por comportamento grupal ou organizacional, e depois a gente vai falar bem rapidinho também de comportamento social, como que comunidades inteiras acabam fazendo acordos assim de todo mundo desenvolver certos padrões de comportamento. E com essas discussões a gente vai estar pronto para falar sobre vários desses grandes assuntos, dessas grandes questões globais, discriminação, aquecimento global, envelhecimento da população, fome, água, todas essas grandes questões da humanidade. All right? Does that make sense? Everybody cool with that? Please bring up your thumbs if you feel like you understand what's going on. All right, Clara, thanks. Are you want to make a questions or to ask a question or just to agree with me?
You forgot how to activate the reaction, right? There is this little face, a button with a little face. There you can pick the thumb up or something like that. Aí, Diego já achou ali. Tem uma carinha. Aí ali você clica para encontrar as reações. Obrigado, Cauã. Obrigado, Maeli, Diego. All right, guys. So this is what we're going to do. But tonight, since many of you were not here the last time, I will have like this very quick review about the discussion with nudge. Okay, the discussion about nudge. So I'm going to reveal it a little bit, and then we're going to talk about sludge, which is kind of the opposite of nudge, right? All right. And later, I'm going to ask you guys to work on those concepts. We're going to spread, or I don't know, we're going to separate you in groups, and then I'm going to give you some tasks, okay? Ainda essa noite eu vou separar vocês em grupos e vou passar algumas tarefinhas para vocês, tá certo? E aí vocês vão trabalhar aqueles conceitos que eu vou discutir aqui na primeira metade da aula. All right? So, any questions before we start? Good. No questions. Or just too many people still arriving, but it's good. It's good news. Caio came up, Cauã, Beatriz, who else? Samuel tá aqui, Ari, Ayrton, Lucas, tudo bem, gente? All right. So let me grab here the class notes, which, by the way, have been posted in our website, our classroom, Google Classroom. It's been there for quite a while. I know that you guys have had a chance to work on them, to download them. It is the ones that we are talking about, fourth set of class notes, but they are referred to as week 5, okay? Paulo is also coming into the room. All right. Okay, so let me share here my screen with you, and we're gonna review this idea of nudge very quickly, because I know that so many of you have already seen that. All right, so what we got here, well, first we remind you that we are not here to learn persuasion tactics, okay? We know they exist. We know that some marketeers make lots and lots of money with them, but that's not our topic, okay? We're not here to convince you on many ways how you can make more money and influence people to behave the way you want. We are here to talk about nudge. So what are nudges again? They are aspects of choice architecture. Check out this expression. Arquitetura de escolhas. Arquitetura de escolhas. Eu vou desenhar as escolhas que aparecem para você. Like when you're preparing a menu, you know? Quando você está preparando um cardápio de um restaurante, você faz ali uma arquitetura de escolha. Primeiro vem aqui, ó, entradas. Aí tem isso. Depois vem pratos principais. Carne, peixes, massas. Agora vem sobremesas. So, you build up the way those pieces of information are presented to the customer, right? So it's a choice architecture. You are kind of building up what the customer will see. All right, so nudges are like this. You also want to prepare choices in such a way that you help people making better choices for themselves, not for you. You are trying to help people. They will make better choices, regardless of what you think about those choices, ok? A questão aqui não é
criar mecanismos de ajudar, de fazer as pessoas me ajudarem. Não, é o contrário. Eu quero criar mecanismos para ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas para elas mesmas, ok? All right, so those, they somehow will influence people, but they will not alter people's behavior. They will tend to alter people's behavior, but without changing their economic incentives. Você quer fazer um toque sutil, uma ajudinha. Você não quer limitar as opções das pessoas e você não quer suborná-las. Você não quer forçá-las a uma escolha. Pelo contrário. Você está querendo deixar assim bem livre. Go ahead, make your choice. I'm just trying to remind you this and these aspects so that you can make a more well-informed choice, okay? All right, so this is the point of nudge. We talked about decision-making being, actually, decision-making is a huge topic. You can talk about individual factors, you can talk about social factors, and there are many, many aspects that come from the context. Muitos aspectos vêm do contexto da escolha. And this is the place where we are going to come in tonight. So we are going to come in from here, the contextual factors that affect people's choices, okay? So this is what we're talking about here, choice architecture. We will build up this context so that people can make better choices by themselves, for themselves, okay? Best way to understand nudge, take a look. All right, so when you do like this, if you pay attention to this picture, you're going to see a little fly, but it's actually just a stamp, you know? It's just an illustration. If you look closer, you will realize that this is not a fly, okay? This is just an illustration of a fly. So why is that there? Well, we want people to aim and before they fire, right? A gente quer que as pessoas mirem bem o xixi para não jogar xixi para todo canto no banheiro. Então, se você chegar lá perto desse local, você vai ver que é um adesivo, que é uma ilustração. E mais provavelmente a sua reação vai ser de dar um sorriso, dar uma risada, falar, ó, o que os caras fizeram? Cara criativo, né? Estão tentando ajudar a gente. So, they are not trying to help the restaurant or, I don't know, the school. They are trying to help you because you will be the customer who will use that restroom, right? Então, você quer usar um banheiro limpo. O próximo cliente que vai entrar quer encontrar um banheiro limpo, tá? All right, so this is very simple, very subtle way to, give a little push so that people will make better choices. Here again, you have the cigarette bits, and then you throw them away, not on the floor, but in a way that you are going to vote. Who is the best player in the world, Ronaldo or Messi? So you're going to pick one of those sides, and then the streets are cleaner because of that. You see, this is a yellow box. It's something that will draw your attention to. And these things, they are located nearby this bus stop. So it's the place where people usually stop and, start smoking. Then you are at the right moment. You are giving this highlight so that people will be invited to participate and the streets will be cleaner, right? All right, so this is a nudge. But this is the one that I call my favorite, okay? Let me just authorize someone else here to come in. Yeah, this is the one I think it is my favorite. Check this out. So this is a subway station in Hamburg, in Germany, right? These guys, they were trying to the city was trying to be the next Olympic city. Então, uma promoção lá que a cidade estava fazendo, na época que ela estava candidata a ser uma cidade sede da Olimpíada. Aí eles foram lá e pintaram essas faixas nas escadarias
da estação de metrô. Now, think about this. They are not turning off the automatic escalator, right? They are not preventing you from using the moving escalators, right? They're just illustrating that if you take the steps, well, you're going to introduce some more exercises in your life. And this is good. This is healthy. You should do that, you see? But you're not forcing people. People don't feel ashamed of taking the escalators or anything like that. It's a joke. And it's a funny one, and people like that. And you guess what? Many people do take the steps when they look at this. All right. So, I mean, you're not buying people out, right? You are not bribing them, and you are not making them feel guilty because they are not taking the steps or anything like that. So there's no harm done whatsoever, you see, or at least it's very unlikely that people will feel any sort of suffering, any sort of discomfort because of this. Okay. All right. So this is a very interesting nudge. Now you can also see these illustrations. What you're trying to do here, well, help people out. If you're going to stand by the side, you're going to keep the other side free so that people in a hurry would just go by or something like this. So, I mean, it's not a big deal. It's just a way to inform you and to help you making better choices for yourself, or at least for the larger group. Okay. Imagine that you're just leaving the toilet and that you see this sign. 95% of the people don't wash their hands properly after using the toilet. So, I mean, this information is okay. I mean, it's interesting, but the point here is the moment, the timing that this information is presented. It's exactly at the moment where you can, sacrifice 30 more seconds and wash your hands properly. It's not going to take like more than a minute. It's just a few more seconds and you can be cleaner. Your hands can be cleaner and you can prevent diseases because of that. So it will help you and it will help many other people. And it's simple. I mean, people don't have to spend lots of money to that, and they are not forcing other people to do anything, okay? This is a nudge. Now, this one, what you see here is a persuasion. You see, when you go to those self-services restaurants, they give you this huge plate. Why they do that? Oh, because they know you're going to look at the plate and see, well, I have some more space here. And it's a proved technique to persuade people to eat more. Now, you're not helping people in this case. You are harming people, because if you eat too much, well, there is a good chance you're going to get obese. You're going to get more likely you're going to have heart disease. You're going to have more health problems if you eat too much. So in this case, we are not talking about a nudge. We're talking about persuasion, okay? And we have to be careful with that. Now, sometimes those can go backfire, you can try and help people and end up harming people. So you have to be very careful on how you present those choices. I was also talking about this last time. Check out what you have here. You have a plastic bag, and you can see there is this illustration with a turtle held by the neck by the guy holding the plastic bag. Então, você está lá segurando uma sacola plástica, e se você andar com essa sacola plástica, você vai passar vexame, porque você vai andar com um papel, um anúncio dizendo assim, as sacolas plásticas matam a vida no oceano. E você está segurando um animalzinho ali pelo pescoço.
Well, in my opinion, this is not okay. I don't think this is nudge. I mean, has crossed the line, the ethical line, and in this case, you may cause people some harm. You say, "Oh, come on, Luis, don't be such a I don't know, such a baby. It's not like this." But then I return to you exactly with this point. What about the kids? What about the babies? What if you were just walking down in a shopping mall and then passing by you, you have like kids 2, 3, 4 years old, and they look at this picture? Do you think this is okay? I don't think so. Eu não acho que é uma coisa legal. Não dá para você fazer uma coisa dessa. Colocar crianças expostas a uma imagem chocante como essa. Vocês podem achar que eu sou, sei lá, medroso demais, mas eu não acredito que isso seja ético. Eu acho que passou da linha, passou do ponto. All right, so there's always this question about how ethical you are when you are designing a nudge. You have to think about what are the possible consequences of your choice architecture. You have to be conscious about all the possibilities that this intervention may cause, right? What are the consequences that could be caused? All right, so there is a very important ethical issue regarding all of this. And we are not here to teach you on manipulation. We're not here to teach you on how to, I don't know, to prevent people from making their choices freely. We are here to help them making better choices. So there's like this blurred line, and we have to pay attention. But then again, how will we know? How will we know for sure that we are not causing any harm? Como é que nós vamos saber até onde que vai essa linha, né? Do que é possível ajudar a pessoa a fazer melhores escolhas, mas sem passar dessa linha exatamente onde é que fica essa linha? Well, it turns out that we have this diagram, and it is an incredible diagram. I love when we have like visual elements like this, so you can, I don't know, actually visualize what is the matter, what are the important things here, okay? So I'm going to read this very quickly, but you guys have to go through this very carefully, all right? Please pay attention to this diagram. It is very likely that I'm going to ask you some questions about this in the next set of exercises, but this is important for life, okay? If you ever will think about a nudge, you're going to, please believe me, go back to this diagram and have a second look at it, okay? Então, se algum dia você, seja como o chefe de uma equipe, seja como um marqueteiro, seja como um economista, seja como um pai, e você estiver pensando em dar um empurrãozinho para o seu filho, para o seu amigo, para o seu empregado, para você estiver pensando em criar um nudge para ajudar uma pessoa a fazer melhores escolhas, volte a esse diagrama, tá? O empurrãozinho ético é possível, desde que você faça algumas perguntas importantes. All right, so quick look at this diagram. First, what we want to promote, well, we want to promote these three things: autonomy, safety, and welfare. Então, a gente quer promover a autonomia, a gente não quer criar uma intervenção que as pessoas passem a ser dependentes dela. Então, tem que ser cuidadoso com isso. Tem que criar uma intervenção que seja sutil a ponto de a pessoa ainda sentir que está fazendo escolhas. Safety, well, we don't want to cause any harm, so it has to be safe. Segurança, né? Você não quer gerar nenhum tipo de prejuízo para aquela pessoa. Welfare, bem-estar. Você não quer causar sofrimento, tá? So the three things you're trying to move up, and how you do that? Well, take a look at 4 aspects of your intervention. What is the purpose of it? What are the incentives at play here? What
which mechanisms were used to help people making better choices, and what are the main qualities of this intervention. So let's take a look at this. The purpose. What is fair to ask? You want to reduce market failures. Então, você quer reduzir falhas de mercado. Falhas de mercado a gente estuda em economia toda hora. A gente quer reduzir monopólio, a gente quer reduzir informação assimétrica, a gente quer reduzir risco moral. All right. We want to avoid mistakes in decision making. Então, a gente quer ajudar as pessoas a não cometer erros, fazer coisas que elas vão se arrepender depois. And we want to limit the harm of the status quo. Então, a gente quer tentar diminuir ou limitar os danos provocados por escolhas que são, digamos assim, convencionais. Às vezes, quando tem um monte de gente fazendo a mesma escolha e todo mundo fazendo errado. Por exemplo, jogar papel no chão. As pessoas acham que é trivial, que é normal. No Brasil, todo mundo joga papel no chão. Qual que é o problema de jogar papel no chão? So this is the status quo. People don't care. And this will cause harm to many, many people. So we want to limit the harm that sometimes is caused by the standard choices, okay? The status quo. All right. So those are the purposes. You want to work on those. What you don't want to do is to focus on your own benefits. Therefore, in this case here, if you do this, then you are working on persuasion because you are actually working for yourself, not for the person who will face the choice architecture, ok? Então, o propósito não pode ser para você, tem que ser para quem vai sofrer o empurrãozinho. Then we have the issue of paternalistic influence. What is that again? Well, we don't want to make choices for other people. We want to give them autonomy. A gente não quer fazer escolha para as pessoas. Eu não posso deixar que a pessoa fique infantil ou ignore a importância da escolha dela através de um nudge. All right, the same way I talked about purpose, you have to read here what is incentive, what are the incentives. So we will try to align the incentives of nudgee and nudger. Então, quem empurra e quem é empurrado tem que estar mais ou menos indo para a mesma linha, no sentido de ambos sendo beneficiados, e não um sendo beneficiado com as dores do outro. We want to educate people. We want to inform them. So it has to be optional. You know, you participate if you want, and if you don't want, you can stop it at any time. So the mechanisms have to be like open-ended. They have to be free. They have to be absolutely optional, okay? What else? Well, we want them to be transparent. Now think about all those qualities here and go back to this picture here. Think about this, all right? What is the goal here? What is the purpose here? You want to improve people's health. You don't want to save money. You don't want to do anything for you, the manager of the subway station. You are helping other people, right? So the purpose here is good. What about the incentives? Well, you are not taking away the automatic escalator. So the incentive is like, go ahead if you want. I think there is someone with an open mic. Does anyone want to make a question or something? Ask a question? I think it's Flávio. Flávio, can you hear me? Seu microfone está aberto aí, amigão. Quer que eu feche? Flávio, tá me ouvindo? Ele deve estar no carro, professor. Fecha aí. Ele deve estar no carro indo para casa. Ok. Eu fechei aqui o microfone dele. So take a look at this picture again, guys. The purpose is okay, right? You are trying to help other people to have better health. The incentives are okay. We are not bribing people or anything like that. The mechanism, well, you participate if you want.
You freely choose, right? And last, what is the quality of this? It is totally transparent. It's evident what they did, okay? It's not hidden. There's no hidden agenda or hidden objective, okay? It's out there. You can see immediately why people made that, okay? So it is transparent too, and it's totally optional. All right, so this is a good nudge. It has the right purpose. It has good incentives. I mean, it's very subtle. The mechanism is completely optional. You can pause, you can participate one day and don't participate in another day. I mean, you're free to choose. And it is out there. There's no question what is the intention on this, okay? All right, so this is good nudge because it is totally ethical, okay? It is fine. It will not cause any people's harm or anything. All right, so those were the discussion from our last meeting. Let me see if I have any questions about this at this point. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso? At this point, no questions, right? Vitória, Marcos, it's all good. Can I keep going? All right. Thanks, Anna. Thanks, Luis. All right, so here we go. Now let's talk about thanks, Marcos. Now let's talk about the opposite of nudge, and that is sludge. Pessoal, como é que eu vou traduzir sludge para português? É como se fosse uma lama, uma barreira de lama, alguma coisa que entope o cano. Tá? Então é uma coisa assim, sludge. A expressão em inglês é como se fosse algum tipo de sujeira ou de barreira que te impede de fluir, te impede de fazer aquilo que você quer. All right, so let's talk about those. Two defining characteristics of a sludge. First, it is some sort of friction, obstacle. And second, we have bad intentions involved, ok? Então, é algum tipo de fricção, ou de obstáculo, ou de barreira. E segundo, existe uma má intenção. Então, por isso que a gente fala que isso é o contrário do nudge. In the case of nudge, no caso do empurrãozinho, you have good intentions. You are careful asking yourself, what are the intentions, right? They have to be cool. They have to be good. And in this case, it's the opposite. You know you are harming people's interests, ok? Aqui, as empresas, principalmente, quando elas criam sludge, elas estão deliberadamente evitando que você faça a escolha que você quer fazer. All right, so we're talking about something that is intentional, all right? So Richard Thaler strongly advocates nudging for good by making this desirable behavior easier. And the sludge, it's quite the opposite. It makes a process more difficult in order to arrive to an outcome that is not in the best interest of the individual. Então, aqui você está tentando fazer é o contrário de nudge. Examples of sludges. Well, when you try to return a product, and then the store manager will tell you, oh, I need your receipt. It has to be on the next 3 days. If you don't come back here for the next 3 days, you've foregone your guarantee. And you're going to have to bring a copy of your address proof. Or so. You see, if people gives you lots and lots of conditions so you can access one of your rights, then it is a sludge, okay? Now think how terrible thing I'm going to tell you right now.
Many, many times in Brazil, our own government creates sludges to prevent us from accessing our rights. Think about this. Muitas vezes o governo cria barreiras para evitar que você acesse seus direitos. No Brasil, a gente tem isso. Let me give you one example right away of this, what I'm talking about, okay? Suppose that you pay your taxes and then all of a sudden you have someone from the government telling you didn't pay your taxes correctly. So you have a dispute. In Brazil, we have many disputes about taxes because our tax code is incredibly complex. Nós temos dos códigos tributários mais complexos do mundo. Sometimes the government will charge you some fees because the government tells you that you didn't pay your tax correctly. Then you have to sue the government. But once you do, you win at the first level. The government knows it is wrong, but it keeps going to the next level of justice. O governo recorre de decisões que ele sabe que ele vai perder lá na frente. Ele vai recorrendo à segunda instância, vai para o desembargador, recorre à terceira instância, vai para o Supremo Tribunal. Às vezes ele recorre até a quarta instância, vai para o Supremo Tribunal Federal. E por quê? Simplesmente porque ele quer adiar a devolução do seu dinheiro. You see, what we're doing here, we have a government that is preventing you from accessing what is rightfully yours. They should give you back the money. Think about, for example, precatórios. This is exactly the same case. So those are decisions from a justice, right? From a judge telling the government that it has to pay some money. And even when a judge tells you that, the government does not obey. Think about how horrible thing that is. Que a gente tenha governo num país democrático que luta para adiar o seu acesso àquilo que você tem direito. So this is a sludge. Now, we have much more trivial examples of sludge, and those mostly come up when you try to cancel some sort of subscription. Se você tenta cancelar uma assinatura de TV a cabo, uma assinatura de telefone, uma assinatura de serviço de dados, streaming, many, many times, those companies will create obstacles. And they will tell you something like this. Oh, we are going to cancel your subscription now, but you're going to have till the end of the cycle. And then your subscription will be completely canceled. You see? Às vezes está no dia 10 do mês. Você mandou cancelar o seu Netflix, ele fala assim, tudo bem, está cancelado, mas está pago até o dia 30. Então, você vai usando aí por mais 20 dias. No, I want to cancel it right now. I want my money back. And they say, oh, I'm sorry, we can't do that. That's not our policy. How many times you have heard this, you know? When you're talking to a manager or something like this, or someone like this, and they come and say, oh, this is not our policy. Let me tell you this case. There was this friend of mine. We were living in the United States at this point, and he went to a grocery store or something like that, but it was like a foreign market or something like this, okay? So he was a Brazilian, and he was in a Chinese market in the United States. And so when he got to the line, when it was his time, he was going to pay for some groceries, and then the lady came and said, oh, I'm sorry, your bill is less than $15, so you can pay with a card. Então, esse meu amigo estava lá para pagar as compras dele num mercadinho chinês lá nos Estados Unidos. Na hora que ele chegou para pagar, a menina falou, ah, não, sua compra foi de menos de $15, então você não pode usar o cartão para pagar. And then he looked at her and said, who said I can't pay?
Quem é que disse que eu não posso pagar? Ela falou, I'm sorry, sir. This is our policy. Sinto muito, senhor, mas essa é a nossa política. And then he just very calmly said, that's your policy. That's not my policy. I want to pay with the card. Ele falou assim, essa é a sua política, essa não é a minha política. Eu quero pagar com cartão. And then she looked at one side, looked at the other and said, okay. She accepted, He saw that he was going to fight for his rights, right? I mean, you're paying. It's not like you're postponing a payment or something like that. So many, many times companies will do that to us. They will come and tell you, I'm sorry, this is not our policy. You have to stand up and say, I'm sorry, I am sorry, but this is not my policy. You see, I want to talk to the manager. I'm going to be here for 1 hour. We have to give them a hard time instead of just accepting them creating obstacles to us. You see? I don't want to make a scandal or anything like that. A Clara tá falando assim, mas também tem um outro lado. Conheço uma escola que tinha gente pagando pipoca com cartão de crédito. Yeah, come on. Yeah. We have the extremes on the other side, right? Yeah, I know. Sometimes people will be just impossible and say, come on. But you see, the other day, people were asking for money on the streets and they say, here's my Pix key, right? Hoje em dia as pessoas estão com cartaz na rua pedindo esmola e falando, está aqui, ó, passa pelo Pix para mim. People take care of your car and they say, oh, we accept Pix. Os caras que vigiam o nosso carro, os caras falam, não, beleza, pode passar por Pix. Tô sem grana agora, eu te pago depois. Eu falo, não, pode passar por Pix. Yeah, it's like that. But then again, sometimes it's just a matter of making things easier, right? It's not too hard to do that. But in order to have a sludge, there has to be two things. Which are them? Let me see if you guys were paying attention. Quais são as duas condições para você ter um sludge? Come on, guys. I want to hear from you. Quais são as duas condições básicas para você ter um sludge? Estava no slide anterior, mas eu não vou voltar, não. Quero ver se vocês se lembram. Two simple conditions. Let me see who was paying attention. Dificultar o acesso ao direito? Well, yeah, but then again, the way we translate that, it is friction, obstacle, right? So the first aspect is this. Thanks, Ana. Obstáculo, uma fricção, uma dificuldade. Alguém cria uma dificuldade. What is the second condition for a sludge? A Clara está completando aqui. Um dos lados vai ser prejudicado. Sim, tudo bem. Mas a condição para a gente chamar de sludge precisa ter, primeiro, o obstáculo e o segundo, a intenção, pessoal. It has to be intentional. It has to be on purpose, okay? Because sometimes people are just, having a hard day. So you come to pay something, and then the lady can say, oh, I'm sorry, the machine is not working. I cannot take your card today because the machine is not working. This was an accident. It was not intentional. So this is not sludge. But if they turn off the machine and tell you that the machine is broken, then you have a sludge, okay? Então, a questão é que, para caracterizar um sludge, tem que ter a intencionalidade. Aquilo está sendo feito de propósito, right? Now, there is one more case in which sometimes you get sludges. You know what is that?
is when you have a very long list of terms and conditions to access some sort of service. Ok? Esse é um exemplo muito comum de sludge, gente, quando você tem uma lista enorme de condições para você acessar algum direito, algum serviço. You see, when you download some of the apps you have in your cell phone, many times they say, please click here if you agree with the terms and conditions. Né? Muitas vezes, quando você vai baixar um aplicativozinho aqui no seu celular, aparece lá assim, clique aqui se você concorda com os termos e condições do nosso uso. If you check the terms and conditions, you're going to see that it is a document with 15 pages. Quem é que vai ler aquelas 15 páginas antes de baixar o aplicativo? Ninguém. Do you think that it is completely accidental that they have 15 pages of terms and conditions? No. It is completely intentional. They want you to not read. They want you to skip and not read them. That's what they want. And how they do that? They create lots and lots and lots of clauses, of conditions. A Ana disse que já leu uma vez. O Luiz Otávio disse que nunca leu. When you go to a bank and you're going to open an account, the contract that you're signing with a bank, it's like a book. I mean, you have like dozens of pages, you see. Most of us will just drop them and sign them. And we believe something like this. Well, if anyone has signed, it can't be that bad. So what we are doing, we are giving up our rights, basically. A maioria de nós está abandonando os seus direitos, porque depois a gente vai lá julgar, vai pedir na justiça alguma coisa e fala assim, não, você assinou, tá aqui, ó. Faz parte dos termos do serviço que você assinou. Sometimes, some judges in Brazil will let you get away with those mistakes. But sometimes they won't, ok? Algumas vezes, se você for para a justiça, você consegue falar, não, aqui houve uma intenção de esconder esta informação. Mas muitas vezes o juiz vai falar assim, meu filho, minha filha, você assinou, você é um adulto, você sabe ler, você assinou. Então, lide com as consequências do que você mesmo fez. All right, but that is intentional, and they want to prevent you from reading. All right? That is one sort of sludge, and unfortunately, it is very common. Okay, so how they design sludges? They know your cognitive biases. They explore them. They know your weaknesses. They explore your loss of aversion. They explore the feeling of loss that you may have. So if you want to cancel one subscription, people will tell you something like this. Oh, if you cancel it right now, you will lose all of those conditions that were so special for you. If you change your mind later, I'm sorry, you are not going to be able to come back. So, you see, they try to explore your sense of loss aversion, seu senso de aversão à perda. Eles exploram isso. Eles exploram sua tendência a procrastinar, a deixar para amanhã. And they explore the overload of information. They give you so much information that you can't possibly make a good choice. Então, essa é mais uma técnica de tentar preveni-lo de fazer aquilo que você quer. É te despejar um volume de informação tão grande que você fica perdido no meio daquela sobrecarga de informações. E aí, a tendência de você fazer escolhas que não refletem o seu interesse é muito maior. All right, so... o professor... Go ahead, ask a question. Só completando também, eles fazem uma forma de, muitas vezes, pressão, uma pressão exacerbada, assim, que se, não só o sentido de escassez, assim, mas para você não pensar muito e
Só comprar. É verdade. Já caí bastante nisso. Pois é. Eric, teve uma vez que eu tinha acabado de passar para o serviço público, passar como professor da Rural, e antes disso eu trabalhava para uma empresa, né? Então, passou um tempinho lá, eu tinha direito a sacar o meu fundo de garantia, porque a conta ficou inativa por 3 anos. Aí, quando eu fui sacar, eu fui na Caixa Econômica Federal e falei para a menina assim, eu quero sacar meu dinheiro. Eu falei assim, mas por quê? Eu disse, não, porque o dinheiro no FGTS ele não rende quase nada, eu preciso desse dinheiro agora. Não, mas você está precisando mesmo? A gente tem empréstimos e tal. Eu falei assim, não, se eu tenho dinheiro, para que eu vou tirar empréstimo? Não, mas olha, qual que é a sua profissão? Eu sou professor. De quê? De economia. Ela falou assim, então, professor, olha, é tão importante esse dinheiro ficar no FGTS, porque ele está construindo estradas, automóveis. Eu falei assim, não está, não. Não está, não. Se tivesse, eu deixava o dinheiro aqui, mas não está, não. Porque olha lá as ruas como é que estão. Vai lá ver se eu tenho encanamento na minha casa. Eu moro em aldeia, não tem esgotamento sanitário. Lá a gente usa fossa. She tried for 45 minutes to prevent me from getting my money. And at some point, I had to tell her something like this. When I came here, I was decided I wanted to take the money. Now that you are insisting so much, there is no way in the whole world I'm going to leave 1 cent here. Now I can sue you, but I'm going to take all my money. Eu tive que brigar com a menina. Ela ficou 45 minutos tentando impedir que eu sacasse o dinheiro do fundo de garantia. É o meu direito. All right, so yeah, we have to deal with that. Some people, you know what? They're paid to do so. So this lady, she was not doing that on purpose. Probably the manager told her, you have to try and convince people to leave the money. So yeah, it is hard. I mean, nothing personal to the lady. I know that she was forced to do that, but I just don't want it, right? All right, guys. So yeah, this is a big deal. This is all over. We can see this all the time, okay? So the next time you see a scene like this, remember, they want you to stop reading and accept the terms and conditions. That's what they want, okay? Think twice before you click on that accept button, okay? All right, now, just as a suggestion, you have here a video, a link for a video on which you can watch this guy, Richard Thaler himself, talking a little bit about Nudge and Sludge, and it is a nice interview, okay? But that's not how we're going to finish the class tonight. What we're going to do now is an exercise. So here's what I'm going to do. I'm going to click here, and then the software will allow me to split the class in groups of 5 people, okay? All right, here's what I want you to do. I want you to do 2 things. First, I want you guys to come up with other examples of nudge and sludge, okay? Just the things that you see every day in your life. Think about examples of nudge. They can be all over, okay? Just give you some example. When you call this social benefit Bolsa Família, só de chamar um programa social de Bolsa Família, você já está dando um empurrãozinho. Você está falando assim, esse dinheiro aqui é para usar com quem? Com a família. Não é para você tomar uma cachaça, não é para você botar na Bet Nacional. É para você gastar dinheiro com sua família. So, I mean, this is like a very subtle way to try and help people making better choices, right? So you can see nudges all the time. The first thing I want you guys to do in groups is to come up with more examples of nudges and sludges that you have seen, okay? This is the first thing. Now, the second thing is a little bit harder.
I want you guys to think about nudges that a professor, a teacher like me, can use so you will learn more, ok? Segundo tarefa é vocês pensarem em nudges que um professor como eu possa usar para que vocês aprendam mais. Que tipo de empurrãozinho que eu posso dar para vocês aprenderem mais? Ah, mas como é que aprende mais? Ah, não sei, você pode chegar em casa mais... Você pode chegar na aula na hora, você pode evitar de ficar olhando no celular enquanto está na sala de aula, você pode estimular as pessoas a estudarem mais, não sei. Vocês vão ter que pensar num exemplo de nudge, de empurrãozinho, para que estudantes aprendam mais. All right? Is it clear what are the tasks at hand? Todo mundo entendeu quais que são as tarefas? A primeira parte é listar aí exemplos de nudge e de sludge que vocês encontram no dia a dia. E a segunda parte é... Como é que eu separo aqui a reunião? Deixa eu ver como é que eu... Tem um negocinho aqui para... Pronto. All right. Salas temáticas. There we go. All right. So I'm going to split in, let's see, 5. No, yeah, 5. 1, 2, 3, 4. Let's make it 4 rooms, okay? And I'm going to give you, what, 20 minutes? I'm going to give you guys 20 minutes to discuss, okay? Does that sound fair? In 20 minutes, you guys will be back, and I want to hear from you 2 things. I want to hear examples of nudges and sludges, and then I want you guys to come up with nudge, at least one nudge, on how students can learn more, okay? All right. So there we go. Please accept your call to the rooms, and you're going to be taken to your rooms. Todo mundo recebeu aí um convite para entrar nas salas? Professor, não estou achando, não. Não apareceu, não? Vamos começar de novo, então. Espera aí, só um pouquinho. Let me close this thing and start over. Salas temáticas. Configurar salas. 4 salas. O timer vai ser de... Vamos pôr 18 minutos, que eu acho que 18 já é suficiente. Ok. Vai aparecer agora. All right.
Juan, tu tá tendo problema para entrar na sala temática? Eu tive que sair, professor. Onde que entra? Oi? Tô conseguindo entrar, não. Você pode mandar o link de novo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. As opções aqui são meio esquisitas. Acho que tinha que ter um jeito de eu puxar. Apareceu aí? Não, não apareceu, não. Espera aí que vai aparecer agora. Apareceu?
E aí, pessoal, como é que foi a conversa? Foi boa, professor. Tranquila. Tô curioso para saber como é que vocês resolveram todos os problemas dos professores, agora com um nudge bem esperto. Deixa eu ver, eu acho que só o Diego que ainda está numa sala temática ali, eu acho que ele ficou meio perdido, como retornar para cá. Deixa eu ver se eu consigo cancelá-las. Salas temáticas. Elas estão fechadas, né? Ah, pronto, voltamos todos. Todo mundo na sala principal. All right, everybody. So let me hear from you. I want to hear two things. First, examples of sludges and nudges. Go ahead. Me deem aí, por favor, os exemplos de nudge e sludge que vocês encontraram aí na vida real. Quem gostaria de começar? Foram 4 grupos, né? Acho que só um grupo que ficou pequenininho, que foi o da Carla com Vitória, se não me engano. Ou da Clara, talvez tenha sido Clara com Vitória. Pois é. Então vamos lá, quer começar, Clara? Fala aí um exemplo de nudge ou de sludge que vocês discutiram lá. Pode falar, Felipe. Foi sem querer, professor. Ah, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Eu posso falar. Pode começar, Felipe. Aí eu vou falar do Sludge, que eu falei com meus colegas, da Planet Fitness dos Estados Unidos, que eles desenvolveram um método de lucrar mais, porque eles preferiram afastar quem frequentava mais academia, e para isso eles diminuíram os pesos dos halteres para atrair pessoas que normalmente pagam e não vão. E por isso, tipo, afastando as pessoas que ficam muito na academia, teria mais vagas para pessoas que geralmente pagam e não vão. Caramba! Não acredito, Felipe. Os caras diminuíram os pesos para expulsar a turma que fica horas e horas na academia e trazer a turma igual eu, que só quer ficar meia hora ali. Muito legal, cara. Agora, isso aqui é um sludge, né? Porque está impedindo uma parte das pessoas de fazer aquilo que elas querem. Tem razão. Muito bom esse exemplo. Tinha alguém que queria apresentar aqui? Quem que é? Deixa eu ver. É Ana? Posso compartilhar a tela quando apresentar o nudge sludge? Pode sim, Ana. Professor, sou do mesmo grupo de Só Felipe. um momentinho. Opa, pode Tá falar. certo. Enfim, sou do mesmo grupo de Felipe e eu e Érica, que somos do grupo dele, pensamos em nudges. E daí nós pensamos em... Eu pensei no Auxílio Brasil, na época do Covid, que era a intuição era pra galera ficar em casa, né? A influenciando a galera ficar em casa. E nisso a gente pensei no Auxílio Brasil, porque era um incentivo para as pessoas ficarem em casa, não precisarem sair para comprar alimentos, supermercado, enfim. Beleza. Cauã. É legal o teu exemplo, mas infelizmente ele não encaixa como nudge. Por quê? Porque ali tem grana. Então você mudou significativamente o incentivo financeiro das pessoas. O nudge tem que não alterar assim, drasticamente o incentivo financeiro, de modo que o comportamento não pode ninguém dizer que aquele comportamento foi comprado, foi subornado, entendeu? E no caso de um auxílio, você está dando literalmente dinheiro, né? Então ali altera o incentivo econômico.
o nudge tem que ser uma coisa tão sutil assim, que a pessoa não vai realmente ganhar nada, ou ganhar significativamente, mudar a vida dela, se ela aceitar ou não aquilo. Então, para ser nudge, tem que ser algo bem sutil mesmo. E aquilo Uma ali, pergunta, professor. Se fosse um valor simbólico, por exemplo, pronto. então seria um nudge. Entendi. Se fosse um valor simbólico, sim. Ali não era, né? Ali para muita pessoa, para muita gente, aquilo ali foi o dinheiro para pagar comida, né? Então aí é. Mas assim, excelente tentativa. Ó, a Ana vai compartilhar aqui a tela dela, é a tela do celular. Vocês pesquisaram na internet, foi isso? Sim, a gente tentou fazer mais ou menos uma ideia meio publicitária, né? A galera do marketing aqui. Aham. No caso, a gente tomou essa já em relação a toalhas, a gente tinha visto outros exemplos, mas como o tempo foi meio curto, né? Aham. Esse é nosso exemplo de nudge, né? No caso da cutucada, É, para o uso consciente da toalha, né? A gente sabe que a pessoa pode usar quantas toalhas quiser, mas é. aí é necessário somente uma, ou dependendo da qualidade, duas, para poder enxugar na mão. Então, seria aí avaliado nessa questão de escolha, né? Pelo menos eu É, penso um pouquinho assim. E o perfeito. outro foi. Não, essa daqui não. Esse outro eu não estou vendo, não, Ana. Estou vendo um 12 de 2809. Hello? Aconteceu algumas vezes isso aí. Acho que ela caiu. Mas engraçado que ficou a tela. Mas aconteceu também a gente Aconteceu algumas conversando aí para vezes. ficar bem travada. Ela vai voltar agora. Voltei? Voltou, Voltou, voltou. voltou. No caso, aquele dali era em relação às parcelas, né? Aham. Que os dois valores que estão apresentados na imagem são 12 vezes de algum valor, e não Uhum. realmente o valor concreto que seria o preço. Então, no caso, estaria induzindo a pessoa ao erro. Ao invés da É. pessoa ver o valor total daquele produto, ela estaria vendo parcelado como tendo um intuito de fazer com que aquela pessoa, mesmo que o valor seja muito alto, ela poderia se prejudicar, no caso financeiramente. Então, não estaria dando uma opção real de escolha do produto, né? Muito bom esse exemplo também, Ana. Deixa eu pegar esse mesmo exemplo para mostrar para vocês uma coisa bizarra que o Banco Inter fez comigo outro dia. Eu vi a fatura do cartão de crédito, aí no final da fatura estava dizendo assim: tá sem grana para pagar? Você pode dividir o valor da fatura. Você pode dividir em 3 vezes de não sei quanto, 4 vezes de não sei quanto, 6 vezes de não sei quanto, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 11 vezes de não sei quanto. Quer dizer, ele, na hora de apresentar as possibilidades de parcelamento, ele saltou 2 vezes, 5 vezes e 10 vezes. Por quê? Por que ele me apresentou 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 parcelas? Por que ele saltou 2, 5 e 10? Eu acredito que eles têm estudos que essas outras parcelas são bem. É mais, né? Ou não? Ou tem mais juros, não sei. É porque é fácil de fazer conta. É Quando fala verdade. 10 vezes de alguma coisa, você faz rapidamente 10 vezes aquilo, vê quanto que dá, você sabe quanto você está pagando de juros. Verdade. Eles omitem, na sequência, as possibilidades de parcelamento, eles omitem, vem assim, 8, 9, salta o 10 e vai 11, 12, 13. É inacreditável, né, cara? Na hora que eu vi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, como que esses caras têm coragem? Como é que eles dormem à noite? Diga lá, Gutenberg. Então, professor,
Um exemplo de nudge que a gente pensou seriam aquelas placas que ficam às vezes em prédios e tal, que incentivam as pessoas a subirem por escadas ao invés de elevador, né? Que aí Boa. teriam tendo um influenciamento no comportamento delas, de escolha, né? E Uhum. um exemplo de sludge que a gente pensou foi quando você vai contratar algum serviço, por exemplo, um serviço de stream, e aí ele acaba mostrando a economia anual que você teria em contratar aquele stream ao invés de mensal. Mas assim, o senhor falando, eu pensei em outro exemplo também, Hum. que, que acontece muito, que é na hora do financiamento, né? Quando você vai financiar alguma coisa, você nunca sabe qual é o valor financiado no final das contas. Você vai Pois saber é. o valor da parcela, muitas vezes você não vai saber a taxa de juros que você contratou, e muitas vezes você também não vai saber o valor que foi financiado, né? Obviamente É. que você tem essa informação e tal, mas ela acaba sendo um tanto quanto omitida, né? Na hora da contratação do financiamento. E aí, Pois é. para fechar, um exemplo que poderia ser usado na sala de aula que a gente pensou foi justamente a discussão de possibilidade de testes surpresas, né? Porque aí, assim, teoricamente, assim, não necessariamente o senhor faria os testes surpresas, mas quando o senhor discute a possibilidade de testes surpresas, o senhor acaba incentivando a turma a estudar mais e ficar mais na sala, né? Tipo, prestar mais atenção e tal. Então, seria uma influência aí no comportamento dos alunos. Tá. Enfim, acho que Tudo bem. basicamente foi isso. Mas vamos fazer ficar sutil. Como é que eu posso fazer um teste surpresa que seja sutil, que não vá afetar sua nota final, mas Não, então, não seria efetivamente um teste, mas a discussão da possibilidade, sabe? pronto, mas eu posso Aí, colocar uma coisa sutil, posso falar assim, um ponto extra. E aí, pode ser algo, trabalhar com recompensas, né? mas com recompensas pequenas, porque se for Sim, sim. grande, aí não é nudge. Se eu Aham. for fazer um teste importante, surpresa, aí não é nudge, aí não é sutil. Tem Uhum. que para ser nudge tem que ser um empurrãozinho leve, que quase você não liga, mas fala, eu quero e tal. Sim, sim. Foi, Legal. foi um pouco do que aconteceu, por exemplo, na Semana do Economista, né? No caso, você fazer o resumo lá, contaria como presença, por exemplo, ou É, sei lá, algo desse tipo. E aí você acabar incentivando os alunos a participarem, né, do é, evento e, enfim, acho que é. pode ser classificado como isso, né? Pois é. Lembrando sempre, gente, que nudge tem que ser sutil. Diga lá, Vitória, pode falar. Então, da questão dos professores, eu e meu grupo a gente pensou na ideia de fazer. Eita, rapidinho, o que que tá passando aqui no negócio? Um minutinho, rapidinho. Tudo bem. Pronto, era o ônibus que tava passando, perdão. Aham, A ideia de, se você for às aulas, tirar notas boas, ser um bom aluno, conseguir bolsas de, por exemplo, PIBIC. A tá. ideia de é, você participar das aulas, você sendo um bom aluno, conseguiria essa conexão com o professor e mais para frente, possivelmente uma bolsa. Pronto, isso é legal, mas assim, tem que ser um incentivo. Esse pode ser um incentivo forte demais. Pode ser que não seja só um empurrãozinho, né? Então, por exemplo, eu comentei com vocês, né, que as duas últimas PIBICs, estudantes que trabalham comigo de PIBIC, inclusive a que trabalha agora, elas foram contactadas por mim por esse critério. Eu fui lá, peguei a maior nota nessa disciplina e chamei a pessoa para trabalhar comigo. Mas nesse caso não é tão empurrãozinho, então eu poderia, para ficar empurrãozinho, bem, bem sutil, tinha que falar assim: olha, eu vou fazer uma recomendação para todo mundo que tirar nota acima de 9, eu me disponho a fazer uma recomendação na página delas do LinkedIn. Vou lá e falo, fulano é um ótimo aluno e tal, não sei o quê. Aí, pô, eu não estou garantindo um emprego para você, eu não estou garantindo uma bolsa para você.
Mas vai aparecer lá o meu Entendi, depoimento é mais dizendo que sutil, né? Do é. que da. Entendi. Tá bom. Legal, legal, muito boas ideias, gente. Ó, a Ana já está dizendo que queria. Então, pronto, Ana, tá combinado. Quem tirar nota acima de 8,5 no final dessa disciplina, pode me cobrar que eu vou lá e faço um belo depoimento lá no LinkedIn para vocês, viu? Para dizer que vocês são bons alunos, super sérios, responsáveis. Aí vai que ajuda, né? Conseguir um bom emprego. Pessoal, mais alguém ou encerramos por aqui? Professor, eu queria só complementar um pouquinho, porque eu era do grupo de Cauã e de Tá, pode Vitória. falar. Aham, Aí fala sobre nudge. aham, Assim, uma coisa bem simples, uma ideia bem simples é tomar medicamento, quando a gente coloca um lembrete. uhum. Isso daí é um exemplo de nudge, porque ela vai ajudar você a controlar a sua saúde, para quem depende daqueles medicamentos. É verdade, é verdade, é verdade. É claro que se a pessoa depende do medicamento, aí é uma. Agora, olha que coisa engraçada. Tinha um programa de rádio uns tempos atrás, chamava Quatro em Campo, eu acho que até existe, mas antigamente era feito lá em São Paulo, com o Juca Kfouri, que é um jornalista importante. E ele, toda hora que começava o jornal, ele começava o programa dele, ele falava assim: Dona Cidinha, tá na hora do seu remédio, são 8h10 aqui, ó. Tô só avisando a senhora, 8h10. E ele todo dia falava isso, no meio do programa dele. Porque teve uma ouvinte que mandou uma mensagem para ele e falou assim: Olha, se você pudesse me avisar quando fosse 8h10, eu adoro o programa de vocês. Mas se puder me avisar quando for 8h10, para eu não esquecer de tomar meu remédio. Aí a dona Cidinha assistia o show para lembrar de tomar. Beleza, gente, muito bom. Ó, obrigado, um abraço para todos. Thank you, guys. It was very good. Nice suggestions. I will take them. All right? Enjoy your evening. Thank you. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Good night, peoples.